vídeo com a continuação, né, das propriedades da multiplicação dos números naturais. Tá? A última propriedade que não existe para a adição é a distributiva. Só que essa propriedade distributiva ela vai ter relação com a adição e a subtração, tá? Distributiva em relação à adição e a subtração, certo? É o seguinte, então a gente vai ter o seguinte, ó, um número, dentro do parênteses, por exemplo, a gente vai ter uma soma, 10 mais 2. Ou um número e dentro do parênteses a gente vai ter uma subtração, 24 menos 8. Tá? Como que a gente pode resolver? Sempre, antes de um sinal de parênteses, se não tiver nada, a gente tem um sinal de multiplicação aqui. Tá? Primeiro ponto que a gente vai analisar. E aí, eu posso resolver primeiro o que está entre parênteses e depois multiplicar com o número de fora. Então, eu repetiria o 2 e fazia 10 mais 2, 12. 12 vezes 12, que dá 24. Na de baixo, a gente vai repetir o 4 e resolver o que está entre parênteses. 24 menos 8, 16. Vai ficar 4 vezes 16, que é 64. Porém, a propriedade distributiva nos permite fazer o seguinte. É a chamada regra do chuveirinho. O número que está de fora multiplica todos os de dentro. Ó, então a gente vai fazer 2 vezes 10. A outra forma de fazer, então, vou seguir aqui a outra forma de fazer, tá? 2 vezes 10. Aí agora esse sinal aqui, que por enquanto a gente está nos números naturais, então a gente não vai ter regra de sinal mais. 2 vezes 2. 2 vezes 2. A gente resolve esse parênteses aqui, 2 vezes 10, 20, e resolve esse, mais 2 vezes 2, 4. 20 mais 4, também dá 24. É muito usado quando a gente vai entrar com letras aqui, né? Vamos lá? A de baixo, então, como ficaria? Ó, essa tal dessa distributiva, né? 4 vezes 24, 4 vezes 24, menos aqui é o sinal de menos, né? 4 vezes 8. 4 vezes 8. Então, vamos lá. Primeiro a gente faz 4 vezes 24. Quanto é 4 vezes 24? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 20, 80. 96. Menos 4 vezes 8, 32. 96 menos 32, 64. Tá? Essa é a propriedade que faltou. E agora vamos ver a divisão. Divisão no quadro. Rapidão, né? A gente entendeu o que é divisão. A divisão ela pode ser representada por 4 símbolos. O símbolo tradicional, que é esse aqui, que a gente aprende lá nos primeiros anos do ensino fundamental, né? Que é 2 pontos com traço no meio. Pode ser representado só por 2 pontos, por uma barra no caso das frações, ou também por uma barra assim deitada, no caso de unidades de medida, ou também podemos representar assim as frações, tá? Tudo bem, então vamos lá. Entender o que é divisão? Divisão é você repartir em partes iguais alguma coisa. Então, por exemplo, vamos pegar o seguinte exemplo. Então, ó, eu sou péssimo para desenhar, mas vamos imaginar aqui, desenhar pouco, 4 laranjas. E eu quero colocar essas 4 laranjas em 2 caixas, tá? Então vamos lá. Aí eu vou pegando uma por uma. Pego uma laranja
laranja eu ponho nessa caixa. Então essa laranja é o meu lugar para ela. Essa laranja de baixo eu venho e coloco na caixa de baixo. Tá? Então essa laranja eu venho e coloco nessa caixa. Uma numa caixa, outra na outra, até acabar as laranjas. E essa outra laranja coloquei nessa caixa. Ou seja, eu tinha 4 laranjas. Para dividir essas 4 laranjas em 2 caixas, ficou quantas laranjas por caixa? 2 laranjas por cada caixa. Então, 4 laranjas dividido por 2 caixas vai dar 2 laranjas por caixa. Essa é a ideia da divisão, tá? A ideia básica de divisão. Olha só. A gente tem um algoritmo utilizado para a divisão. Vamos pegar uns números fáceis aqui. Ó, 324 dividido por 3. Primeiro, se é número natural, a gente sempre vai ter que entender que pode acontecer da divisão ser exata, ou seja, dar certinho, não sobrar nada, ou pode ter um resto. A gente vai entender como que funciona isso na divisão. Então vamos lá. A gente pega o número que está maior, que a gente vai dividir pelo menor, e o menor a gente coloca dentro de um L, que a gente vai chamar de chave. Aí é o seguinte, esse número que a gente vai dividir, ele é chamado de dividendo. Pela quantidade que a gente vai dividir, é o nosso divisor. O resultado que a gente obtiver aqui debaixo da chave é o nosso quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. Se sobrar alguma coisa, toda sobra é um resto. Pode ou não ter resto. Tá? Então vamos lá resolver esse exercício. Então vamos começar. Primeiro eu vou analisar que o 3 ele é menor do que o 4, então ele não é possível ser dividido. Eu vou ter que pegar o 32. 32 dividido por 4, eu vou pensar no número que multiplicado por 4 dá exatamente 32, ou se aproxima por baixo de 32, ou seja, chega quase em 32, mas não pode passar de 32. No caso, o 8 vezes 4 dá 32 exato. Então, 32 menos 32, a gente faz a subtração de cá só para não ter erro. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0, né? Agora a gente desce esse 4. E o 4 dividido por 4 dá 1. Então, a gente faz aqui menos 4, com o resto 0. Então, 324 dividido por 4 dá 81, só que eu nem divido, eu tinha colocado dividido por 3 ali em cima. Desculpa, viu, gente? Então vamos fazer por 3 também, tá? Vamos fazer por 3 também agora. Aqui, ó. Vamos ver? Então no caso agora, se for dividir por 3, a gente pega o 3, dividido por 3 dá 1 vezes 3. Menos 3, 0. Desce o 2 não é possível dividir por 3, então toma cuidado. Se você descer um número e esse número não é possível dividir pelo outro número que está aqui dentro, antes de descer o próximo número, você vai acrescentar um 0 aqui, ó. Tá? Depois você vem e desce o próximo número. Agora sim tá certo. Aí, então ficou 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 menos 24, 0. Então daria 108. Toma cuidado para não colocar um 18 aqui. Ó, deu resto 0. Desci o 2 não divide por 3. Então, antes de descer o 4, eu acrescento um 0 no meu quociente. Tá?
E a gente vai tentar guardar assim, ó. Dividendo vai ser igual a quociente vezes divisor mais resto, tá? Por quê? Se a gente multiplicar o quociente pelo divisor e se o número ele tiver um resto, a gente esquecer de somar esse resto, a gente não vai voltar no nosso dividendo. Vou pegar um exemplo aqui então rapidinho para a gente fazer, que seria, por exemplo, o bem perto, né? 324, 322, tá? Para a gente dividir ele por 3. Vamos ver? Então, 3 divide por 3 dá 1 vezes 3, 3. 0, posso descer o 2, só que 2 não divide por 3, então lembra que acrescenta aquele 0 aqui? Agora eu desço o outro, 2. Aí o mais próximo é o 21, que é 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Então, 22 menos 21, eu tenho o resto 1. Então, se eu fazer, ó, 3 vezes 107, 3 vezes 7, 21. Desce 1, vão 2. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 3 vezes 1, 3. 321. O que falta para dar os 322? O 1 ali, né, que eu tenho que somar. 322. O resultado aqui, o valor do dividendo, vai ser sempre o quociente somado com o resto. Tá? Aqui deu alguma noção para vocês, mas eu posso ter dentro da chave números maiores, né, com dois números, por exemplo, também. Aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo. 1024 dividido por 15. Não, 1024 não. Vou colocar 1524 dividido por 15, por exemplo. O 1 não dá para dividir por 15. Pega o 15 mesmo, que dá 1 vezes 15. 1 vezes 15, 15. A gente faz 15 menos 15, dá 0, né? Desce o 2. Ó, 2 não é possível dividir por 15. Eu acrescento o 0 aqui. Estou explicando essa dica que é super importante. Antes de descer o 4. 24 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 15, 15. Então a gente faz 24 menos 15. O resto é 9. Então dá 101 vezes 15. O resto 9, porque a gente está trabalhando dentro dos números naturais. E eu quero mostrar só mais uma coisa aqui, rapidão. A divisão, existe elemento neutro? Na mesma coisa do que a multiplicação. O elemento neutro, então, da divisão, elemento neutro da divisão também é o 1. Tá? Porque qualquer número que eu dividir por 1, por exemplo, 12 dividido por 1, vai dar 12. Tá? Qualquer número dividido por 1 dá 12. Tá? Na multiplicação, eu podia multiplicar 1 por qualquer número, ou qualquer número por 1, que dava certo a minha divisão. Porém, o elemento 1, o 1 aqui, ele é elemento neutro, tá? Dentro do conjunto dos números naturais, eu não considero a divisão como uma operação fechada, porque se fosse 1 por 12, não daria número positivo, não daria número natural, tá? Mas é importante. As operações que são fechadas dentro do conjunto dos números naturais, então, é a operação de adição. Sempre a adição de dois números resultará em dois números naturais resultará em um número natural. E o produto de dois números naturais sempre resultará... Produto não, desculpa. A multiplicação de dois números naturais sempre será também um número natural, o que não acontece na divisão. E toma cuidado com isso daqui, ó. O 0, ele não é elemento neutro da multiplicação nem da divisão. Na multiplicação, qualquer número que eu fazer vezes 0 é sempre 0. 0 dividido por qualquer número é 0. Só que não existe
nem o número que eu vou dividir por zero. Então isso aqui não existe. Divisão por zero. Se eu estou dividindo por zero, na verdade eu não estou dividindo nada.